Nesse momento meditaremos então sobre a voz do bom pastor. A voz do bom pastor é aquela que acalma. Essa é a reflexão que nós faremos, tendo por base o texto de João, capítulo 10, versículos 11 a 18, como nós já destacamos. Mas antes de prosseguirmos com essa reflexão, faço uma pergunta para nós começarmos a refletir. Qual é a relação que há entre um cego e uma ovelha? Conseguem fazer uma relação entre o cego e a ovelha? Nós iremos fazer essa relação ao analisar principalmente fatos que aconteceram com Jesus, diante do contexto desse texto que nós temos aqui, a relação entre o cego e a ovelha. Jesus estava caminhando em determinado momento, junto com os seus discípulos, quando ele logo avista, então, esse cego que acabei de dizer. O cego que estava sentado, que estava à margem ali da rua. E então Jesus tem um momento que protagoniza ali uma grande repercussão dentro do texto. Porém, nós sabemos que Jesus realizou muitas curas, né? Vocês consegue dizer a quantidade de curas e milagres que Jesus realizou só no texto do Evangelho, só nos Evangelhos? Ou de repente só nenhum Evangelho, o texto de João ou outros? Não, eu não fui atrás desse número, mas imagino que seja bastante os números que são relatados e muito mais os números que não são relatados, como o próprio João diz lá no final do Evangelho. Apenas esses foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus Pai, mas muitos outros milagres e sinais Jesus realizou. Porém, é interessante que de todos os milagres, de todas as curas que Jesus realizou, esse momento em que Jesus encontra com esse cego, ele traz uma repercussão grande, maior do que muitos dos milagres e muitas das curas que Jesus tinha feito, a não ser alguns outros isolados. Mas, sendo ele um cego de nascença, logo isso traz algumas questões, algumas dúvidas que estavam na mente e no coração dos discípulos, que era muito comum entre as pessoas daquele tempo pensar, e que talvez as pessoas do nosso tempo ainda pensem do mesmo jeito. O que aconteceu para que aquele homem fosse cego? Haveria de ser um castigo de Deus? Ou um castigo de Deus para os seus pais, por exemplo? Ou para ele mesmo? Ele fez alguma coisa que isso trouxesse, sim, esse castigo de ser cego? Isso acontece lá no começo do capítulo 9 de João. Aqui nós estamos no capítulo 10. E Jesus, então, ele responde a isso. Mas não responde da forma como a gente espera, ou da forma como os discípulos esperavam, apontando o que aquela família tinha feito para que aquele homem fosse cego, ou apontando o que aquele homem tinha feito para ele sofrer esse castigo em sua vida. Mas Jesus apenas diz: aquilo estava assim, aquele homem estava assim, para que o poder de Deus fosse mostrado naquele momento. O poder de Deus fosse mostrado ali. Então, a partir disso, Jesus cura aquele homem. Quando uma pessoa recebe uma cura desse tipo, quando uma pessoa recebe um grande milagre, então é normal e deve ser o normativo agradecer a Deus por conta disso. Dar glórias a Deus, dar graças a Deus, porque a cura de fato veio. Não só ela, mas todas as pessoas que estão ao redor também olhar maravilhada, porque uma cura, um milagre aconteceu. Mas não foi bem assim que aconteceu nesse momento. Muito pelo contrário, as pessoas que estavam ali, as pessoas que rodeavam Jesus, é claro, não digo as pessoas que seguiam a Jesus, mas as outras, elas duvidaram que aquele milagre, aquela cura tinha vindo da parte de Deus, já que ninguém podia fazer aquilo que Jesus faz. Logo, se ninguém pode fazer aquilo que Jesus faz, então a conclusão foi o demônio que fez isso. Não é da parte de Deus. Quem é que tirou essa conclusão? Com os grupos religiosos daquele tempo.
principalmente os fariseus, né, mas grupos que tinham a liderança, que tinha basicamente o povo em sua mão. Ditavam regras e ditavam como a igreja deveria funcionar também naquele tempo, utilizando a própria palavra de Deus e a lei de Deus. Mas, mesmo que eles averiguassem que de fato aquele homem tinha sido cego desde nascença, perguntando a ele, perguntando à sua família, mesmo que eles averiguassem que de fato o poder tinha vindo da mão de Jesus, ainda assim consideraram como obras de Satanás, culminando em expulsar aquele homem da igreja, do templo. Pode uma bênção então se tornar uma maldição? Pode uma grande bênção, um grande milagre se tornar uma maldição na vida de alguém? Talvez há algum tempo atrás, vocês devam ter vivido a experiência de ser parte da igreja é ser parte da família. E eu vou explicar melhor isso. Há um tempo atrás, o filho ia em qual igreja? Na igreja que o pai e a mãe iam. Então toda a família ia na mesma igreja. Ser membro da igreja é mais ou menos ser membro também da mesma família. Então os tempos se passaram e nós vemos que hoje não é bem assim que as coisas estão caminhando. É claro, seria maravilhoso, talvez o ideal, e talvez mais fácil que todas as pessoas da mesma casa fossem na mesma igreja. Mas aí entra várias questões, né? Quantidade de congregações que existem em nosso tempo, questões morais que também são questionadas, mudanças, contemporaneidade, várias questões entram nisso. Mas por que eu estou destacando isso? Porque no tempo de Jesus não era nem dessa forma, nem como era há 30, 40 anos atrás. Ser membro da igreja, ser parte da igreja, é ser nascido naquela região. Ser da mesma tradição, ser da mesma relação sanguínea. Então, quem era judeu? Quem era nascido naquele tempo. Não necessariamente ser judeu é uma opção, como nos dias de hoje, talvez nos dias de hoje até seja, mas não naquele tempo. Não necessariamente ser judeu era alguém que foi levado pelos seus pais para a igreja, como era há mais ou menos 40, 30 anos atrás, e talvez ainda seja em muitos dos lares. Mas ser judeu é ter a tradição, ter o sangue, ter a descendência e por aí vai. Por isso que existe dentro do texto bíblico, tanta rivalidade entre os judeus, os samaritanos, cananeus e toda aquela descendência, toda aquela região, porque cada um dentro da sua região seguia os costumes e também a religião. E tudo isso se misturava. O próprio Jesus, nascendo naquela região, Jesus é um judeu. E por que dizer isso? Bom, olhamos novamente para esse cego. Esse que foi até o templo dando glórias a Deus por aquilo que recebeu, pela bênção que recebeu. Mas as coisas se tornam problemáticas quando ele é expulso. O que vocês irão fazer se vocês forem expulsos da igreja luterana? Bom, é muito fácil responder, né? Existem várias congregações, várias igrejas em muitos lugares. Então nós vamos sair por aí e procurar aquela que melhor se enquadra ao nosso pensamento. Felizmente ninguém será expulso, não hoje. Mas voltando para aquele tempo, o que este homem que aprendeu e conviveu a sua vida no judaísmo, o que ele irá fazer agora que ele foi expulso da igreja? Se eu sigo o judaísmo e eu sei que é daqui que vem a salvação, então quer dizer que eu não serei salvo? A salvação foi negada para mim? Pode uma bênção se tornar uma maldição? É nesse momento que de repente esse homem que era cego e não é mais, talvez pensou dessa forma. A bênção que recebeu, de repente, se tornou a rejeição por parte da igreja. No entanto, eis que alguém vem em sua direção. A mesma pessoa que lhe mandou lavar o rosto depois de ter passado lama feita com cuspe em seus olhos e feito com que ele pudesse enxergar. Sim, Jesus, o bom pastor.
Era Jesus que estava agora na sua frente. Pela primeira vez ele conseguiu enxergar e ver realmente Jesus. Se a igreja te abandonou, se tua família te abandonou, Jesus jamais o abandonará. Pelo contrário, é o próprio Jesus que vem na sua direção para te resgatar. Não é mais um desigrejado, agora é um cordeiro de Jesus. E essa é a relação entre o cego e a ovelha. Porque este é uma ovelha que estava perdida e Jesus o encontrou e Jesus o resgatou. Aliás, Jesus cuidou dele, quando mais ninguém estava cuidando. Pois naquele tempo, ser cego ou ter qualquer outra anormalidade, vamos dizer assim, era ser deixado de lado. Você é um peso para a sociedade porque não é como os demais. Por isso que em muitos momentos nós vemos que Jesus encontra essas pessoas, né, essas pessoas que precisavam de ajuda, como cego, aleijado e tantas outras, deixadas de lado no meio da rua ou até esquecidas pela família. É assim que a repercussão desse momento, dessa cura, gera então alguns ensinos maravilhosos de Jesus no capítulo 9 e também no capítulo 10, mostrando aquilo que o ser humano de fato é, mostrando a cegueira do ser humano mesmo podendo enxergar, mostrando que o ser humano é corrompido por natureza. Isso faz com que muitos se deixem guiar pelas aparências, muitos se deixam guiar pelo dinheiro, pelo poder ou pela própria autoridade que tem devido a algum cargo dentro da igreja e por aí vai. Infelizmente, assim, até dentro da igreja há esse tipo de casos. Pessoas que deixam se guiar dessa mesma maneira. Então Jesus é nesse momento que escancara a verdade. Qual que é a diferença entre ele, o bom pastor, e as demais pessoas, os demais pastores ou os demais falsos pastores? A diferença está justamente no interesse. Muitos, quando têm dinheiro, poder, nós sabemos que usam essas próprias coisas, esses próprios bens para conseguir até mais. E às vezes utilizando o nome de Deus para ter mais poder e mais autoridade sobre as pessoas. E aqui, onde Jesus coloca essas pessoas como se fossem aqueles mercenários que trabalhavam dentro dos currais, que trabalhavam cuidando das ovelhas, mas não se importavam com as ovelhas, porque eram mercenários. Pessoas que trabalham visando o próprio dinheiro, correndo quando o lobo vem na sua frente, porque não tem amor pelas pessoas, não tem amor pelas ovelhas, mas sim ao próprio dinheiro. E se acolher alguém não vai trazer nenhum benefício, então não vale a pena correr o risco. É isso que acontece com esse homem. No momento que ele chega para celebrar, mostrar a bênção que ele recebeu, essa ovelha é mandada embora. Porque aceitar ela colocaria um foco grande em Jesus. Foi Jesus que realizou esse milagre? Nossa, que bênção! Foi Jesus que realizou esse milagre? Vamos afastar. Se o foco tivesse em Jesus, não estaria mais neles. Por isso a inveja e outras coisas fazem com que eles até perseguissem Jesus, levando até na crucificação do próprio Jesus. Como Pedro fala lá no discurso que nós ouvimos em Atos, vocês mataram o autor da vida, porém Deus o ressuscitou. Qual que é a diferença desses falsos pastores e o bom pastor? A diferença é que Jesus é aquele que se entrega espontaneamente, sem procurar glória para si. É claro que diante da obediência de tudo aquilo que Jesus faz, ele é exaltado sobremaneira. Porém, Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nós vivemos em um tempo que o foco está muito no eu. Se fala muito do eu quero isso, eu quero aquilo, como que eu posso conseguir isso? 10 passos para ser um bom cristão, 10 passos para fazer aquilo. O foco está muito em nós. Porém, aqui Jesus mostra que o foco está no bom pastor. Ele não dá àquela ovelha, olha, siga isso e você vai ser curada. É claro, ele manda, né? Vai até o poço e lava, mas é Jesus que é o autor da ação. Jesus é que faz.
Então o foco não está nas ovelhas, mas na ação do bom pastor. Porque é a partir do bom pastor que as ovelhas são cuidadas, é a partir dele que elas são tosqueadas, é a partir dele que elas são alimentadas. E nesse próximo slide que eu coloco aqui, destaco várias questões também que acontecem na nossa vida e que nós temos justamente por causa do bom pastor. Tudo isso só é possível através do bom pastor. Tem coisas que fazemos em nosso louvor e nosso serviço, como a oração, como o louvor, como ir à igreja, mas tem coisas também que é dada para o nosso benefício, como a Santa Ceia, né, a própria palavra e a própria salvação, mas tudo através do bom pastor sem merecimento da nossa parte. Por isso que nós precisamos do bom pastor para tudo, inclusive para as dificuldades. Essas que são relatadas, por exemplo, pelo salmista Davi, no Salmo 23. Quando as dificuldades aparecem, não é que elas não vão aparecer, porque o vale está lá. Porém, tu estás comigo. Quando as dificuldades aparecem, quando o vale é escuro, quando a trilha parece estar perdida, lá está o bom pastor para nos guiar. Por isso, assim, vamos repetir em conjunto, passo para nós, vamos falar em conjunto e em bom alta voz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tenha certeza que cada vez que nós dissemos isso, pode deixar ali, cada vez que nós dissemos essas palavras, nós estamos confessando a nossa confiança e a nossa esperança em Jesus. Uma confiança que é dita que, se for necessário, esse é o bom pastor que vai dar a sua vida para nos livrar da boca do lobo. E olha que interessante, isso já aconteceu. Confessamos em nossa fé que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida, para nos livrar das garras de Satanás, que foi o mesmo que fez com que nós tivéssemos lá início, dando o pontapé, uma vida de sofrimento, uma vida de luta, uma vida em pecado. Mas Cristo nos livrou da garra de Satanás. Essa é a diferença entre Jesus e todos os outros mercenários. Todos aqueles que pregam um Cristo diferente disso, eles também são falsos pastores. O próprio Jesus nos orienta a não sermos alienados a esse tipo, mas olhar para Deus como aquele que cuida de nós em meio a todas as adversidades. E ainda mais, para irmos para o fim. Deus cuida de nós a tal ponto que Ele ainda conhece e sabe a dureza do nosso coração e não nos deixa sozinhos, mas envia a nós o Teu Santo Espírito para fortalecer, a princípio dar a nós a fé e ainda fortalecer. Então nós somos encorajados em tempos de aflições, nós mudamos nossa rotina, nosso comportamento, mudamos nossas atitudes a partir da ação de Deus que jamais nos abandona e nos santifica com o Teu Santo Espírito. Por isso a certeza aqui de Davi, nada nos falta. Deus não deixa faltar nada em nossa vida. Porque o suficiente Ele já nos deu. Aliás, o mais importante Ele já nos deu, a salvação. E agora caminhamos esperando a sua volta, caminhamos em fé, caminhamos confiante, pois sabemos que este bom pastor nos resgatará dessa vida, quando essa hora chegar. Que assim nós creiamos hoje e para sempre. Amém.